Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Capítulo 16. Mandato Mediúnico. Nos narra André Luiz. Eram quase 20 horas quando estacamos à frente de sóbrio edifício, ladeado por vários veículos. Muita gente ia e vinha. Desencarnados em grande cópia congregavam-se no recinto e fora dele. Vigilantes de nosso plano estendiam-se atenciosos, impedindo o acesso de espíritos impenitentes ou escarnecedores. Variados grupos de pessoas ganhavam ingresso à intimidade da casa, mas no pórtico experimentavam a separação de certos espíritos que a seguiam, espíritos que não eram simples curiosos ou sofredores, mas blasfemadores e renitentes no mal. Aqui nós temos a primeira informação interessante, que é o controle que determinados locais possuem para evitar a entrada de espíritos maus. Certamente eles estão se dirigindo para um local de tratamento espiritual ou de atividades que demandam concentração e equilíbrio. Por isso, na porta não entram espíritos maus, obsessores, salvo aqueles que estão em sofrimento e que poderiam ser ajudados lá dentro. Quem fica para fora são os escarnecedores e os teimosos no mal. Esses não são admitidos, não podem adentrar o local. Existe, portanto, uma segurança para que espíritos maus não entrem, para não atrapalharem aquela reunião que ainda vamos descobrir do que se trata. Esses casos, porém, constituíam exceção, porque, em maioria, o séquito de irmãos desencarnados se formava de gente agoniada e enferma, tão necessitada de socorro fraterno como os doentes e aflitos que passavam a acompanhar. Então André Luiz destaca: era uma atitude excepcional, só quem realmente estava vinculado a uma maldade que certamente traria desequilíbrio à reunião. Somente espíritos que atrapalhariam a reunião de forma exagerada, porque a regra era que todos podiam adentrar, especialmente os sofredores, os imperfeitos, porque lá dentro seriam ajudados. Entramos. Grande mesa ao centro de vasta sala encontrava-se rodeada de largo cordão luminoso de isolamento. Então, além da medida protetiva do lado de fora, na entrada, havia também um cordão de isolamento nos locais do trabalho, no centro da sala. Em derredor, reservava-se ampla área, onde se acomodavam quantos careciam de assistência, encarnados ou não. Área essa que se mostrava igualmente protegida por faixas de defesa magnética, sob o cuidado cauteloso de guardas pertencentes à nossa esfera de ação. Notem quanta segurança, não é? Quanto controle a espiritualidade tem para determinadas atividades, quanta proteção, desde a entrada, no local específico dos trabalhos e também na assistência, proteção magnética, cordão de isolamento. À frente, na parte oposta à entrada, vários benfeitores espirituais conferenciavam entre si, e junto deles, respeitável senhora ouvia prestimosa diversos pacientes. Apresentava-se a matrona, revestida por extenso halo de irradiações opalinas, e por mais que projeções de substância sombria a buscassem, por intermédio das requisições dos sofredores que a ela se dirigiam, conservava a própria aura sempre lúcida, sem que as emissões de fluidos enfermiços lhe pudessem atingir o campo de forças.
Aqui nós temos novamente mais uma informação interessante. Quem se dedica ao bem, quem está trabalhando em favor do próximo de forma honesta e sincera, não sofre a influência dos sentimentos negativos, dos fluidos deletérios que os atendidos fornecem. Então, aquela senhora que estava ouvindo e ajudando os sofredores não era atingida pelas emissões de fluidos doentes, enfermiços. Era protegida também. Designando-a com a destra, o assistente informou: é a nossa irmã Ambrosina, que há mais de 20 anos sucessivos procura oferecer à mediunidade cristã o que possui de melhor na existência. Por amor ao ideal que nos orienta, renunciou às mais singelas alegrias do mundo, inclusive o conforto mais amplo do santuário doméstico, uma vez que atravessou a mocidade trabalhando sem a consolação do casamento. Então trata-se de verdadeira missionária, médium que auxilia o próximo, trabalha com a mediunidade, realiza a caridade numa dedicação extrema a ponto de não ter se casado. É uma vida dedicada ao próximo. Por isso, Ambrosina é assistida pelos mentores dos trabalhos, pelas equipes espirituais que estão no local. Ambrosina trazia o semblante quebrantado e rugoso, refletindo contudo a paz que lhe vibrava no ser. Na cabeça, entre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz à maneira de delicado adorno. Olha que interessante, um funil de luz acima de sua cabeça, demonstrando a sua conexão com o mais alto. Intrigados, consultamos a experiência de nosso orientador e o esclarecimento não se fez esperar. É um aparelho magnético ultrassensível com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Informação novamente importante. Vejam como os trabalhadores sinceros têm equipamentos, têm estruturas, têm ferramentas que lhes possibilitam o contato direto com entidades felizes. Aquela médium tinha uma maneira de entrar em contato direto com o seu mentor, com o responsável pelas atividades a que ela se dedicava. Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade de mais íntima associação com um instrutor que lhe preside as tarefas. Que interessante a expressão, não é? O médium sincero recebe um mandato de serviço mediúnico, uma representação das esferas superiores na Terra. Ele é mandatário, ou seja, ele representa os servidores de Cristo nas atividades na Terra, considerando a íntima associação dela com o seu mentor. Havendo crescido em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes, inspirando fé e esperança a quantos se lhe aproximam do sacerdócio de fraternidade e compreensão, é naturalmente assediada pelos mais desconcertantes apelos. Então ele está demonstrando o porquê ela tem esse mandato, o porquê ela tem esse contato direto, porque ela sofre assédio das entidades perversas, daqueles que querem atrapalhar os trabalhos. Vive, então, flagelada por petitórios e súplicas? Indagou Hilário, inevitavelmente curioso. Até certo ponto, sim, porque simboliza uma ponte entre dois mundos. Entretanto, com a paciência evangélica, sabe ajudar os outros, para que os outros se ajudem.
porquanto não lhe seria possível conseguir a solução para todos os problemas que se lhe apresentam. Então, de fato, ela recebe muitas rogativas, muitos petitórios, e isso pode causar problema a ela, já que ela serve de intermediária com o mundo espiritual. Então, ela tem uma proteção para evitar os excessos. Abeiramo-nos da médium respeitável e modesta e vimo-la pensativa, não obstante o vozerio abafado em torno. Não longe, o pensamento conjugado de duas pessoas exteriorizava cenas lamentáveis de um crime em que se haviam embrenhado. E percebendo-as, Dona Ambrosina refletia, falando sem palavras, em frases audíveis tão somente em nosso meio. Amados amigos espirituais, que fazer? Identifico nossos irmãos delinquentes e reconheço-lhes os compromissos. Um homem foi eliminado. Vejo-lhe a agonia retratada na lembrança dos responsáveis, que estarão buscando aqui nossos infortunados companheiros foragidos da justiça terrestre. Notem a capacidade mediúnica de Ambrosina, não é? Ela percebeu que no plano espiritual havia esse diálogo entre dois seres que haviam cometido crimes, e ela percebeu a presença deles ali, naquele local. Então ela pergunta aos seus instrutores: o que eu faço? Percebo que eles cometeram um crime, que eles eliminaram uma pessoa. O que eles querem ali? O que será que aqueles dois estavam fazendo naquele local de serviço? Reparávamos que a médium temia perder a harmonia vibratória que lhe era peculiar. Não desejava absorver em grande preocupação acerca dos visitantes mencionados. Foi então que um dos mentores presentes se aproximou e tranquilizou-a. Ambrosina, não receie, acalme-se. É preciso que a aflição não nos perturbe. Acostume-se a ver nossos irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade. Lembre-se de que nos achamos aqui para auxiliar, e o remédio não foi criado para os sãos. Compadeça-se, sustentando o próprio equilíbrio. Somos devedores de amor e respeito uns para com os outros, e quanto mais desventurados, de tanto mais auxílio necessitamos. É indispensável receber nossos irmãos comprometidos com o mal, como enfermos que nos reclamam carinho. Que lição do instrutor de Ambrosina, não é? Ela estava receosa porque eram criminosos, ela estava se perturbando, se desequilibrando, porque havia ali duas pessoas que cometeram crime. Mas o instrutor puxa a orelha dela, o instrutor a relembra do compromisso que fez para ajudar todos, em especial os mais doentes, e criminosos são especialmente doentes e também mereceriam o trabalho, o cuidado, o auxílio. A médium aquietou-se. Passou a conversar naturalmente com os frequentadores da casa. Aqui, alguém desejava socorro para o coração atormentado ou pedia cooperação em benefício de parentes menos felizes. Ali, suplicava-se concurso fraterno para doentes em desespero. Mais além, surgiam requisições de trabalho assistencial. Notem que os pedidos são variados, mas são comuns numa casa em que auxilia as pessoas no caráter espiritual. São pedidos para equilíbrio na família, para ajuste de questões pessoais, para resolução de problemas. Dona Ambrosina consolava e prometia. Quando Gabriel, o orientador, chegasse, o assunto lhe seria exposto. De certo, traria a colaboração necessária. Não decorreram muitos minutos e Gabriel, o mais categorizado mentor da casa, deu entrada no recinto, acompanhado por grande séquito de amigos. Acomodaram-se em palestra afetiva à frente da mesa. Aí reunidas, as entidades de vida mental mais nobre estabeleciam naturalmente larga faixa de luz, inacessível às sombras,
que senhoreavam a maioria dos encarnados e desencarnados da grande reunião. Aqui vale destacar a presença de um espírito superior, de um mentor, que traz mais um isolamento no local. Espíritos maus não conseguiriam acessar aquela região, aquele local em que ele se reuniu com outras entidades felizes e criou uma conexão com o mais alto. Gabriel e os assessores abraçaram-nos generosos. Dir-se-ia, partilhávamos brilhante festividade. Tão vivo se mostrava o júbilo dos instrutores e funcionários espirituais da instituição. O trato com doentes e sofredores dos dois planos não lhes roubava a esperança, a paz, o otimismo. Notem como a espiritualidade superior trabalha com alegria, não é? Espíritos de luz sempre têm um sorriso no rosto, trabalham sem reclamar e trazem esse sentimento de fraternidade com alegria. André Luiz chega a dizer que se sentia numa festividade, ou seja, num local de grande alegria, apesar do sofrimento, porque eles estavam numa ação de auxílio. Compareciam ali com um abnegado e culto orientador, a quem Aulus não regateava os seus testemunhos de veneração, médicos e professores, enfermeiros e auxiliares desencarnados, prontos para servir na lavoura do bem. Olhe quantas profissões auxiliam, não é? Quantos estão ali em diversas áreas para também trabalhar. Irradiavam tanta beleza e alegria que Hilário, tão deslumbrado quanto eu, retornou às perguntas que lhe caracterizavam o temperamento juvenil. Aqueles amigos, considerando as mensagens de luz e simpatia que projetavam de si mesmos, seriam altos embaixadores da divina providência? Desfrutavam, acaso, o convívio dos santos? Viveriam em comunhão pessoal com o Cristo? Teriam alcançado a condição de seres impecáveis? Vejam as perguntas de André Luiz e Hilário, não é? Eles estão perguntando, esses que estão aí, são seres de luz extrema? São seres que convivem com Jesus Cristo? São seres que alcançaram uma condição de espíritos puros? O assistente sorriu bem-humorado e esclareceu. Nada disso. Com todo o apreço que lhes devemos, é preciso considerar que são vanguardeiros do progresso, sem serem infalíveis. São grandes almas em abençoado processo de sublimação, credoras de nossa reverência pelo grau de elevação que já conquistaram. Contudo, são espíritos ainda ligados à humanidade terrena e em cujo seio se corporificarão de novo, no futuro, por meio do Instituto Universal da Reencarnação, para o desempenho de preciosas tarefas. Então notem, são espíritos de luz, são espíritos elevados, mas ainda não atingiram o grau de pureza. Vão reencarnar em missão junto à humanidade para continuar auxiliando também numa nova reencarnação. No entanto, à frente da assembleia de criaturas torturadas que observamos, são eles luminares isentos de errar? Não, acentuou Aulus compreensivo. Não podemos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta. São altos expoentes de fraternidade e conhecimento superior, porém guardam ainda consigo probabilidades naturais de desacerto. Olha que interessante, são espíritos bem elevados, mas que ainda não alcançaram um grau de que lhes permite serem infalíveis. Eles trazem uma probabilidade de erro. Apesar da sua elevação moral, entramos aqui na questão da probabilidade, onde todos, quando reencarnamos, trazemos um grau de probabilidade de acerto ou de erro. E não era diferente com aqueles espíritos. Apesar da sua elevação, tinham um certo grau de probabilidade de desacerto, caso caíssem em tentação na próxima reencarnação.
primam pela boa vontade, pela cultura e pelo próprio sacrifício no auxílio incessante aos companheiros reencarnados, mas podem ser vítimas de equívocos que se apressam, contudo, a corrigir, sem a vaidade que em muitas circunstâncias prejudica os doutos da terra. Então veja a diferença deles para a grande maioria, reconhecem suas fraquezas e se ajustam rapidamente, diferente dos orgulhosos aqui da terra. Aqui temos, por exemplo, variados médicos, sem o envoltório da experiência física. Apesar de excelentes profissionais, devotados e beneméritos na missão que esposaram, não seria contudo admissível fossem promovidos, de um instante para outro, da ciência fragmentária do mundo à sabedoria integral. Então são sim seres elevados, mas não se constituem sábios de uma hora para outra, apenas porque desencarnaram. São médicos que também possuem suas limitações, apesar da elevação que trazem. Com a imersão nas realidades da morte, adquirem novas visões da vida, alargam-se-lhes os horizontes da observação, compreendem que algo sabem, mas esse algo é muito pouco daquilo que lhes compete saber. Entregam-se desse modo a preciosas cruzadas de serviço e, dentro delas, ajudam e aprendem. Trabalhadores de outros círculos da experiência humana encontram-se no mesmo regime. Auxiliam e são auxiliados. Não poderia ser de outro modo. Sabemos que o milagre não existe como derrogação de leis da natureza. Somos irmãos uns dos outros, evolvendo juntos em processo de interdependência, no qual se destaca o esforço individual. Então, novamente, são elevados, são seres dedicados ao bem, mas que não atingiram o grau imediato de pureza espiritual. Trazem também necessidades e muito ainda a aprender, como todos nós. A diferença é que eles alcançaram já um degrau que lhes possibilitam ter um equilíbrio maior, uma condição de prestar maior caridade e trabalho na espiritualidade. Nessa altura do esclarecimento que registrávamos felizes, Dona Ambrosina sentara-se ao lado do diretor da sessão, um homem de cabelos grisalhos e fisionomia simpática, que havia organizado a mesa orientadora dos trabalhos com 14 pessoas, em que transpareciam a simplicidade e a fé. Enquanto Gabriel se postava ao lado da médium, aplicando-lhe passes de longo circuito, como a prepará-la com segurança para as atividades da noite, o condutor da reunião pronunciou sentida prece. Em seguida, foi lido um texto edificante de livro doutrinário, acompanhado por breve anotação evangélica, em cuja escolha preponderou a influência de Gabriel sobre o orientador da casa. Aqui nós temos mais uma confirmação do que acontece muitas vezes quando realizamos atividades de oração, de leitura edificante, dos livros de página. A espiritualidade sempre nos inspira e direciona a abertura de páginas aleatórias para mensagens que geralmente precisamos ouvir. Isso acontece muito frequentemente. Abrimos ao acaso um livro de páginas, o Evangelho, e a espiritualidade sempre acaba proporcionando uma influência em que a página aberta é a mensagem que a gente precisa ouvir. Aqui nós temos a confirmação quando André Luiz diz que o Gabriel orientou e influenciou a abertura da página para que o tema tivesse relação com os trabalhos. Na leitura global distinguia-se a paciência por tema vivo. E realmente a Assembleia, examinada no todo, mostrava-se flagelada de problemas inquietantes, reclamando a chave da conformação para alcançar o reequilíbrio. Então, os componentes do trabalho estavam passando por situações em que a paciência seria um sentimento, a virtude necessária para grande parte deles.
Então, de fato, o grupo precisava ouvir uma página sobre a paciência. E o orientador espiritual daquele grupo assim fez com que a página aberta tivesse esse tema. Dezenas e dezenas de pessoas aglomeravam-se em derredor da mesa, exibindo atribulações e dificuldades. Estranhas formas, pensamentos surgiam de grupo a grupo, denunciando-lhes a posição mental. Também vale destacar esse ponto, porque são muitas as obras que demonstram essa realidade espiritual. O que pensamos gera forma. Tem cor, tem cheiro, tem forma. São as formas pensamento. E, muitas vezes, nos denunciam os pensamentos infelizes, desregrados, desequilibrados. André Luiz afirma que as formas pensamentos eram estranhas nos grupos de sofredores ali presentes, certamente cada um contribuindo com o seu drama pessoal e fazendo com que essas formas pensamentos tivessem uma aparência de desequilíbrio, uma aparência grotesca, talvez. Aqui, dardos de preocupação, estiletes de amargura, nevoeiros de lágrimas. Acolá, obsessores enquistados no desânimo ou no desespero, entre agressivos propósitos de vingança agravados pelo temor do desconhecido. É esse o cenário mental de muitos espíritos sofredores que estão desesperados e por isso são atendidos nessas reuniões. Desencarnados em grande número suspiravam pelo céu, enquanto outros receavam o inferno, desajustados pela falsa educação religiosa recolhida no plano terrestre. Mais uma vez, uma pausa necessária, porque o ponto é interessante. Quando desencarnamos, continuamos com as nossas crenças. Muitos espíritos, portanto, desencarnam, saem do plano físico, adentram no mundo espiritual e continuam acreditando no céu e no inferno. E muitos ali, sofredores, estavam esperando ou o céu ou o inferno, de acordo com as suas faltas, com o peso na consciência que traziam. Vários amigos espirituais, junto aos componentes da mesa diretora, passaram a ajudá-los na predicação doutrinária, com bases no ponto evangélico da noite, espalhando em comentários bem feitos, estímulos e consolos. Vejam que a espiritualidade sempre nos inspira, especialmente em reuniões voltadas para a caridade. Somos inspirados a falar e comentar o Evangelho. Fichas individuais não eram declinadas. Entretanto, percebíamos claramente que as pregações eram arremessadas ao ar com endereço exato. De novo, a questão da inspiração de assuntos e temas que o grupo precisa ouvir. Não havia acaso ou coincidência. Os temas e os ensinamentos falados ali tinham o endereço certo. As mentes e corações daqueles espíritos sofredores. Aqui, levantavam um coração caído em desalento. Ali, advertiam consciências descuidadas. Mais além, renovavam o perdão, a fé, a caridade, a esperança. Não faltavam quadros impressionantes de espíritos perseguidores que procuravam hipnotizar as próprias vítimas, precipitando-as no sono provocado, para que não tomassem conhecimento das mensagens transformadoras ali veiculadas pelo verbo construtivo. Outra situação que ocorre bastante nos templos religiosos, nas casas espíritas, os obsidiados são induzidos ao sono hipnótico para que não escutem o Evangelho. Algumas pessoas cochilam, dormem durante as palestras ou os trabalhos mediúnicos. Já cheguei a ouvir muita gente dizer que isso é mediunidade, que a pessoa está exercendo a mediunidade ali. Na verdade, isso é uma grande ilusão, não é? Não é exercício de mediunidade, é indução hipnótica ao sono para não ouvir a mensagem. É obsessão,
Logicamente que nós não podemos generalizar e dizer que todos que cochilam durante uma palestra estão obsidiados, não é? Muitas vezes a pessoa está cansada, trabalhou o dia todo, enfim. Mas o quadro que estamos trazendo aqui, dito por André Luiz, é de pessoas induzidas ao sono para não ouvir a mensagem. Então é possível, sim, que muitos dos que cochilam durante as reuniões estão sendo induzidas por seus obsessores para não ouvir o Evangelho. Muitos médiuns funcionavam no recinto, colaborando em favor dos serviços de ordem geral a se processarem harmoniosos. Todavia, observávamos que Dona Ambrosina era o centro da confiança de todos e o objeto de todas as atenções. Sempre há um médium que se destaca mais, não é? Seja por sua dedicação, por seu comprometimento, por sua responsabilidade, como temos muitos exemplos na história do Espiritismo, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros, viram o destaque porque se dedicam de uma forma que acabam ganhando esse reconhecimento. Havia muitos médiuns, todos contribuindo para o trabalho, mas Dona Ambrosina era a médium de destaque pelo seu trabalho. Figurava-se ali o coração do santuário, dando e recebendo, ponto vivo de silenciosa junção entre os habitantes de duas esferas distintas. É esse o papel de um médium equilibrado. Ele é a junção do plano espiritual com o plano físico, da equipe espiritual com a equipe terrena. Junto dela, em oração, foram colocadas numerosas tiras de papel. Eram requerimentos, anseios e súplicas do povo, recorrendo à proteção do além nas aflições e aperturas da existência. Cada folha era um petitório agoniado, um apelo comovedor. Entre Dona Ambrosina e Gabriel, destacava-se agora a extensa faixa elástica de luz azulínea. E amigos espirituais, prestos na solidariedade cristã, nela entravam e, um a um, tomavam o braço da medianeira, depois de lhe influenciarem os centros corticais, atendendo tanto quanto possível aos problemas ali expostos. Vejam que bela mediunidade, não é? Os petitórios, os papéis, as folhas ali, que continham os pedidos dos sofredores, eram lidos, eram verificados pelas entidades presentes, e Dona Ambrosina funcionava como intermediária, como médium, respondendo muitos daqueles pedidos. Cada um deles por um espírito diferente ou por um espírito dedicado à pessoa que foi levada até aquele recinto. Antes, porém, de começarem o trabalho de resposta às questões formuladas, um grande espelho fluídico foi situado junto da médium por trabalhadores espirituais da instituição. Interessante essa informação, não é? Um espelho fluídico foi colocado. E, na face dele, com espantosa rapidez, cada pessoa ausente, nomeada nas petições da noite, surgia ante o exame dos benfeitores, que à distância contemplavam-lhe a imagem, recolhiam-lhe os pensamentos e especificavam-lhe as necessidades, oferecendo a solução possível aos pedidos feitos. Interessante essa informação que André Luiz nos dá. O espelho fluídico nada mais era do que uma tela, uma grande tela, em que as imagens das pessoas citadas nos pedidos apareciam, para que os mentores da reunião pudessem enxergar de uma melhor forma os problemas e tribulações de cada um. Vejam como é organizada a reunião mediúnica, o trabalho espiritual, não é? É tecnológico, é avançado para o nosso meio. As pessoas necessitadas que não estavam no local, mas eram citadas por quem estava, ou pelas cartas recebidas, apareciam nessa tela, para serem ajudadas também. Enquanto cultos companheiros de fé ensinavam o caminho da pacificação interior, sob a inspiração de mentores do nosso plano,
Dona Ambrosina, sob o comando de instrutores que se revezavam no serviço assistencial, psicografava sem descanso. Então era um atendimento do plano espiritual, ao mesmo tempo um atendimento no plano físico pela psicografia da médium Ambrosina. Equilibrara-se o trabalho no recinto, e com isso entendemos que havia reaparecido ocasião adequada para as nossas indagações. Hilário foi o primeiro na inquirição, que não conseguíamos sopitar, e indicando o enorme laço fluídico que ligava Dona Ambrosina ao orientador que lhe presidia a missão, perguntou. Vejamos qual foi a pergunta, então, de Hilário quando viu o laço fluídico entre médium e mentor. Que significa essa faixa pela qual a médium e o dirigente se associam tão intimamente um ao outro? Aulus, com a tolerância e a benevolência habituais, elucidou. O desenvolvimento mais amplo das faculdades medianímicas exige essa providência. Ouvindo e vendo, no quadro de vibrações que transcendem o campo sensório comum, Ambrosina não pode estar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual, sob pena de perder o seu equilíbrio. Então aqui nós temos a primeira informação que justifica uma ligação direta entre Ambrosina e o mentor. O motivo é que a médium não pode ficar sujeita às indagações, aos questionamentos, aos pedidos de ajuda. É preciso filtrar, senão ela enlouquece, senão ela não consegue atender, senão os pedidos se acumulam em sua mente e ela vai acabar se perturbando. Então o mentor tem esse papel, essa função também, de filtrar as mensagens, de organizar os pedidos um por um, para que a médium tenha a possibilidade de atender. Quando o médium se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades de que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. Olha que bonito, não é? O médium equilibrado recebe uma ajuda especializada de um mentor experiente, de um mentor elevado espiritualmente, que, nas palavras aqui de Aulus, governa a vida do médium no sentido de guiá-lo, não é? Não de substituir as suas atitudes ou personalidade, mas guiá-lo no caminho, indicando as melhores condutas que o médium passa, então, a realizar por sua própria escolha. No caso presente, Gabriel é o perfeito controlador das energias de nossa amiga, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. É uma grande honra, não é? Ter um supervisor, um coordenador de alta estirpe espiritual. Poucos médiuns têm esse privilégio porque poucos se dedicam da forma ideal. É lógico que todos têm a assistência de bons espíritos, mas um mentor dedicado e elevado é para o médium comprometido. Quer dizer que para efetuarmos uma comunicação por intermédio da senhora sob nosso estudo, será preciso sintonizar com ela e com o orientador ao mesmo tempo? Justamente, respondeu Aulus satisfeito. O mandato mediúnico reclama ordem, segurança, eficiência. Uma delegação de autoridade humana envolve concessão de recursos da parte de quem a outorga. Não se pedirá a cooperação sistemática do médium sem oferecer-lhe as necessárias garantias. Vejam como a espiritualidade é boa, como ela é perfeita, né? No exercício do mandato mediúnico, por um médium comprometido, ele recebe toda a assistência necessária. Ele não é abandonado à sua própria sorte. Ele não fica sem os conselhos necessários para a sua vida, para o exercício da mediunidade, mas precisa ser um médium sincero e comprometido para receber essa assistência. Isso, porém,
não dificultará o processo de intercâmbio? De modo algum. Perante as necessidades respeitáveis e compreensíveis, com perspectivas de real aproveitamento, o próprio Gabriel se incumbe de tudo facilitar, ajudando aos comunicantes tanto quanto auxilia a médium. Vejam que as dúvidas de Hilário são dúvidas pertinentes, não é? O filtro que o mentor faz não atrapalha, não? O Hilário aqui não está raciocinando que se não fosse o mentor, seria uma bagunça, né? Seriam muitos sofredores exigindo ajuda, pedindo, implorando. Isso traria perturbação a médium. É necessário organização, eficiência, real aproveitamento. Por isso, a médium é assessorada por uma entidade de luz. Assinalando a perfeita comunhão entre o mentor e a tutelada, indaguei por minha vez se uma associação daquela ordem não estaria vinculada a compromissos assumidos pelos médiuns antes da reencarnação. Ao que Aulus respondeu prestimoso: Ah, sim! Semelhantes serviços não se efetuam sem programa. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Gabriel e Ambrosina planejaram a experiência atual muito antes que ela se envolvesse nos densos fluidos da vida física. Nós sabemos, né, que o planejamento reencarnatório envolve atividades como essa: o exercício da mediunidade, o mandato mediúnico, aqui nas palavras de André Luiz e de Aulus, o casamento, a profissão, enfim, as decisões mais importantes da nossa vida são planejadas previamente antes da reencarnação. Isso está no Livro dos Espíritos. E por que dizer? Continuei, lembrando ao assistente as suas próprias palavras. Quando o médium se destaca no serviço do bem, recebe apoio de um amigo espiritual. Se esse amigo espiritual e o médium já se encontram irmanados um ao outro desde muito tempo. Olha que pergunta inteligente de André Luiz. Ele questiona o instrutor. Ele está dizendo, peraí, você disse que um médium equilibrado passa a receber a assistência de um mentor. Mas você não acabou de dizer que o trabalho já é combinado antes da reencarnação? Então, como assim ele passa a receber? Vamos ver a resposta de Aulus. O instrutor fitou-me de frente e falou: Em qualquer cometimento, não seria lícito desvalorizar a liberdade de ação. Ambrosina comprometeu-se. Isso, porém, não a impediria de cancelar o contrato de serviço, não obstante reconhecer-lhe a excelência e a magnitude. Então vejam, sim, foi planejado antes da médium reencarnar, mas ela tem o livre-arbítrio de optar por não receber a assistência do mentor. A assistência foi combinada. Eles ajustaram um contrato, um acordo de que iriam trabalhar. Ele no plano espiritual, ela no plano físico. Mas Ambrosina tem a opção de, ao chegar aqui na Terra, após alguns anos já reencarnada, em não realizar o que se comprometeu. E nós sabemos que isso acontece muito. Os médiuns ou desistem ou se associam a entidades que não são elevadas e acabam comprometendo um trabalho que haviam prometido. Passam então a não ter a assistência do mentor que previamente se associaram, e sim de obsessores ou de espíritos inferiores. Ambrosina, no caso, assumiu a sua missão e por isso continuou associada ao seu anjo protetor, ao seu mentor, a Gabriel. Poderia desejar imprimir novo rumo ao seu idealismo de mulher, adiando realizações sem as quais não se erguerá livremente do mundo. Os orientadores da espiritualidade procuram companheiros, não escravos. Nossa, olha essa frase. Vejam que a espiritualidade respeita nosso livre-arbítrio, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ambrosina poderia ter reencarnado com a missão de ser médium, mas poderia não
Vou me dedicar à minha alegria, à minha felicidade como mulher, não serei médium. Ela poderia fazer essa opção, porque os espíritos não querem escravos, e sim companheiros de trabalho. Ela tem a liberdade de aceitar ou não a atividade e se dedicar ou não à mediunidade. O médium digno da missão do auxílio não é um animal subjugado à canga, mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor. É por isso que muitos começam a jornada e recuam. Livres para decidir quanto ao próprio destino, muitas vezes preferem estagiar com indesejáveis companhias, caindo em temíveis fascinações. Eu adiantei, essa situação agora há pouco, que muitos médiuns acabam caindo na influência negativa de espíritos inferiores e renegando aí a missão que haviam se comprometido antes de reencarnar. A espiritualidade quer médiuns que trabalhem por amor e não por interesse. Iniciam-se com entusiasmo na obra do bem, entretanto, em muitas circunstâncias, dão ouvidos a elementos corruptores que os visitam pelas brechas da invigilância. E quantos são os ataques aos médiuns, Todos nós recebemos esses ataques quando nos entregamos à invigilância. Deixamos de ouvir os nossos mentores e recebemos os conselhos de espíritos atrasados, inferiores, obsessores, perdendo oportunidades valiosas de trabalho e de serviço, porque deixamos-nos corromper por ideias e ilusões desses espíritos menos dignos. É por isso que vamos ver médiuns que discursam e defendem o ganho material pelo exercício da mediunidade, dizendo que ele merece ganhar dinheiro, que ele está dispondo do seu tempo, da sua dedicação, do seu conhecimento, por isso ele merece ganhar dinheiro, ele merece receber favores. E aí, esse médium que se deixou levar pelas brechas da invigilância, escutam os seus obsessores, os espíritos inferiores, a bradarem: sim, você está certo, você merece receber dinheiro, muito dinheiro, você merece ser reconhecido pela sua dedicação. E aí inflam o ego do médium e ele acaba se perdendo. Muitos e muitos médiuns caem nessa falácia, nessa ilusão de que merecem remuneração pelo trabalho da mediunidade. E assim tropeçam e se estiram na cupidez, na preguiça, no personalismo destruidor ou na sexualidade delinquente, transformando-se em joguetes dos adversários da luz, que lhes vampirizam as forças, aniquilando-lhes as melhores possibilidades. E isso é da experiência de todos os tempos e de todos os dias. Realmente, são muitos os casos e exemplos de médiuns que caem em diversos tipos de queda, como dito aqui, na sexualidade perturbada, no personalismo do orgulho e da vaidade, na cupidez e na preguiça. Quantos médiuns abandonam a atividade porque caem influenciados por esses adversários da luz. Que sirva de alerta a todos nós, não só os médiuns atuantes em casas espíritas, mas nós todos que sofremos a influência do mundo espiritual. Não deixemos que espíritos inferiores nos guiem os passos, mas escutemos os mentores espirituais, porque o livre-arbítrio é supremo. Ele prevalece sobre a vontade do nosso mentor. A nossa vontade, o nosso livre-arbítrio prevalece e ele vai nos deixar envolver nas teias que nós decidirmos nos envolver. Eles não podem nada fazer se o médium não escuta os conselhos e insiste no erro. Sim, sim, concordei. Mas não seria possível aos mentores espirituais a movimentação de medidas capazes de pôr cobro aos abusos, quando os abusos aparecem? André Luiz basicamente está perguntando: ô mentores, vocês não podem impedir, não? Vocês não podem evitar que espíritos inferiores influenciem os médiuns? Essa é a pergunta de André Luiz.
Meu interlocutor sorriu e obtemperou. Cada consciência marcha por si, apesar de serem numerosos os mestres do caminho. Olha que frase! Eu posso gravar esses estudos aqui por anos. Eu não vou ter essa linguagem perfeita, resumida numa frase, tudo aquilo que eu quis comentar, não é? Cada consciência marcha por si, apesar de serem vários os mestres do caminho. É o livre-arbítrio do indivíduo, é respeitado. Ele pode ter 1000 professores. Se ele quer escolher ouvir um outro aluno, alguém que não tem instrução, é opção dele, ele tem esse direito e essa liberdade. Devemos a nós mesmos a derrota ou a vitória. Almas e coletividades adquirem as experiências com que se redimem ou se elevam ao preço do próprio esforço. Por isso, repetimos, é a escolha do indivíduo. O homem constrói, destrói e reconstrói destinos, como a humanidade faz e desfaz civilizações, buscando a melhor direção para responder aos chamamentos de Deus. A escolha, por isso, é plena. É por isso que pesadas tribulações vagueiam no mundo, tais como a enfermidade e a aflição, a guerra e a decadência, despertando as almas para o discernimento justo. São as consequências das escolhas humanas. Guerras e aflições são fruto das escolhas humanas. Essas escolhas são respeitadas por Deus. Ele dá o suporte, ele dá o conselho, mas os humanos agem por si e colhem as consequências. Cada qual vive no quadro das próprias conquistas ou dos próprios débitos. Assim considerando, vemos no planeta milhões de criaturas sob as teias da mediunidade torturante, milhares detendo possibilidades psíquicas apreciáveis, muitas tentando o desenvolvimento dos recursos dessa natureza e raras obtendo um mandato mediúnico para o trabalho da fraternidade e da luz. É uma informação que a gente já tem, mas que causa uma dor, uma tristeza toda vez que a gente lê, não é? Raros são os médiuns que servem pela fraternidade e pela luz. Muitos são aqueles que caem nessas teias do personalismo, da sexualidade perturbada, do não comprometimento com a missão recebida. E segundo reconhecemos, a mediunidade sublimada é serviço que devemos edificar, ainda que essa gloriosa aquisição nos custe muitos séculos. Realmente, são muitos séculos para desenvolver uma mediunidade dedicada. Mas, ainda num mandato mediúnico, o tarefeiro da condição de Dona Ambrosina pode cair? Como não? Acentuou o interlocutor. Um mandato é uma delegação de poder obtida pelo crédito moral, sem ser um atestado de santificação. Então vejam, quando a gente nomeia um representante para representar os nossos interesses, nós assinamos um mandato, uma procuração. O mandato mediúnico, ele é também um termo conferido a quem tem confiança, a quem confia a outro uma tarefa. Então, o atestado que é dado a um médium para ele exercer o mandato mediúnico não é um atestado de santificação. Ele vai exercer esse mandato e somente após o exercício é que vai se verificar se ele santificou a atividade. Com maiores ou menores responsabilidades, é imprescindível não esquecer nossas obrigações perante a lei divina, a fim de consolidar nossos títulos de merecimento na vida eterna. Então é um médium consciente de suas obrigações e de seus deveres. E com significativo tom de voz acrescentou: recordemos a palavra do Senhor: muito se pedirá de quem muito recebeu. A conversação à margem do serviço
ofereceram-me suficiente material de meditação. As valiosas anotações do assistente, reportando-se à mediunidade, impeliam-me a silenciar e refletir. Realmente, o estudo de hoje é para uma reflexão profunda, especialmente para quem é médium ostensivo, para quem exerce a mediunidade ou sente o mundo espiritual de uma forma mais direta. Atenção e cuidado para não cair no erro do personalismo, nos conselhos dos espíritos inferiores. São muitas as lições de Aulus, porque a queda ela é possível para qualquer um. Ambrosina está no caminho certo. Ela é uma médium excelente, mas nem ela está livre da queda moral se escolher cair no personalismo ou no desequilíbrio de toda a ordem. Isso, porém, não acontecia com meu companheiro, porque Hilário, fixando o espelho fluídico em que os benfeitores do nosso plano recolhiam informações rápidas para respostas às consultas, solicitou de nosso orientador alguma definição sobre o delicado instrumento, que funcionava às mil maravilhas, mostrando quadros com pessoas angustiadas ou enfermas de momento a momento. Então André Luiz se contentou com a resposta, ou com as respostas, e ficou em silêncio, mas Hilário, curioso que é, perguntou sobre aquela tela, sobre aquele espelho fluídico em que mostrava as pessoas que estavam em sofrimento em outros locais. É um televisor manobrado com recursos de nossa esfera. Por isso que eu disse que o espelho fluídico parecia muito mais uma tela, né? Um televisor. Entretanto, inquiriu Hilário minucioso, a face do espelho mostra o veículo de carne ou a própria alma? Olha que pergunta curiosa, né? Quem aparece ali naquela tela? É o corpo físico da pessoa, encarnada, ou o perispírito? A própria alma. Pelo exame do perispírito, alinham-se avisos e conclusões. Muitas vezes, é imprescindível analisar de modo meticuloso certos casos que nos são apresentados. Todavia, recolhendo apelos em massa, mobilizamos meios de atender à distância. Para isso, trabalhadores das nossas linhas de atividade são distribuídos por diversas regiões, onde captam as imagens, de acordo com os pedidos que nos são endereçados, sintonizando as emissões com o aparelho receptor sob nossa vista. Vejam a complexidade do trabalho, não é? Vários espíritos ficam espalhados nas diversas regiões enviando as imagens, para que seja possível atender a todos, porque são muitos os pedidos. A televisão, que começa a estender-se no mundo, pode oferecer uma ideia imediata de semelhante serviço, salientando-se que entre nós essas transmissões são muito mais simples, exatas e instantâneas. Curioso aqui, né? Porque ele diz que a televisão estava começando no mundo quando essa obra foi redigida. Hoje nós temos, além da televisão, quantos aparelhos que trazem essa transmissão instantânea e exata, não é? Então vejam como a espiritualidade tem essa tecnologia muito mais avançada. Se na época em que essa obra foi escrita na Terra só tinham os televisores primitivos, eles já tinham essas telas muito mais avançadas, imagina hoje, não é? Que nós já temos telas avançadas. Meu colega refletiu alguns momentos, como se grave problema lhe aflorasse a cabeça, e considerou. O que vemos sugere importantes ponderações. Imaginemos que alguém expeça determinada solicitação ao mandato mediúnico, sujeito a certa demora entre a requisição e a resposta. Figuremos que o interessado, situado longe, desencarne e permaneça em espírito, como acontece em muitas ocasiões, num aposento doméstico ou em algum leito de hospital, embora já liberado do corpo físico. Num caso desses, a resposta dos benfeitores espirituais será fornecida como se fosse dedicada ao encarnado autêntico? É uma resposta bem complexa de Hilário, não é? Ele está colocando uma situação bem específica. A pessoa mora numa região longe, pediu ajuda e acabou desencarnando nesse intervalo da chegada do pedido de ajuda.
Aí ele está perguntando, e nessa situação, como que fica, né? A pessoa já desencarnou entre o pedido e o atendimento. Isso pode ocorrer em várias circunstâncias, acrescentou o assistente. Uma vez que não nos achamos num serviço automático ou milagroso, então isso pode acontecer realmente, porque o atendimento leva um tempo, não é? Não é milagre, não é automático. Agimos com espírito de cooperação e boa vontade, dependendo o êxito do auxílio mútuo, porque uma só peça não solucionará os problemas da máquina inteira. Funcionários que recolhem anotações reclamam o concurso eficiente daqueles que as transmitem. Muita vez, a longa distância, a criatura em sofrimento é mostrada aos que se propõem socorrê-la, e os samaritanos da fraternidade, em virtude do número habitualmente enorme dos aflitos, com a obrigação de ajudar de improviso, não podem, de momento, ajuizar se estão recebendo informes acerca de um encarnado ou de um desencarnado, mormente quando não se acham laureados por vastíssima experiência. Em certas situações, os necessitados exigem auxílio intensivo em pequenina fração de minuto. Assim sendo, qualquer equívoco desse jaez é perfeitamente admissível. Então a resposta de Aulus é: olha, isso pode acontecer, porque nós temos uma equipe grande, mas muitos são inexperientes, não conseguem auxiliar a tempo, mas a gente sabe, não é, que todos recebem o auxílio imediato do mentor espiritual, do anjo guardião. Esses trabalhos maiores, atividades que levam muitas pessoas, também auxiliam, mas pode acontecer do auxílio chegar no momento posterior, no momento em que não se atenda imediatamente. Isso é admissível. Mas isso, tornou Hilário, não seria perturbar o serviço da fé? Se fôssemos nós os encarnados, não julgaríamos tal acontecimento como inútil resposta enviada a um morto? Vejam como Hilário parece com a gente, né? Ele faz umas perguntas muito emotivas, né? Chamando o trabalho de inútil caso chegue uma resposta tarde demais. Aulus então diz: não, Hilário, não podemos situar a questão nestes termos. Quem busca sinceramente a fé encontra o prêmio da compreensão clara e pacífica das coisas, sem prejudicar-se diante de contradições superficiais e aparentes. Ou seja, Aulus está dizendo: olha, não é porque o atendimento não é imediato que o trabalho foi inútil. É preciso que a pessoa tenha compreensão de que o pedido leva um tempo a ser atendido. Isso é natural. Nesse ponto do diálogo, o assistente meditou um instante e observou: mas se os consulentes são exemplares de leviandade e má-fé, abeirando-se do trabalho mediúnico no propósito deliberado de estabelecer a descrença e a secura espiritual, semelhantes resultados, quando se verificam, servem para eles como justa colheita dos espinhos que plantam, uma vez que abusam da generosidade e da paciência dos espíritos amigos e recolhem para si mesmos a negação e a tortura mental. Então Aulus está dando uma lição a Hilário. Olha, Hilário, não pense que essa falta de auxílio ou esse auxílio que chegou tarde demais é obra do acaso. Muitas vezes são espíritos que agem com leviandade e má-fé, cobrando um atendimento que eles não têm merecimento. Quantos, né, imploram pelo atendimento, mas por dentro estão achando que são merecedores, que merecem prioridade, que têm que ser atendidos. Essa postura leviana ou essa secura de coração que visa prejudicar o trabalho muito mais do que receber uma ajuda, tem consequências. E a consequência muitas vezes é que esse auxílio não chega, ou chega tarde demais, porque a pessoa usou de má-fé e de leviandade. Quem procura a fonte límpida, arremessando-lhe lodo à face, não pode em seguida obter a água pura.
Hilário, satisfeito, silenciou. Então, realmente, foi uma resposta para fazer Hilário perceber, olha, a providência divina sempre vai ajudar quem está sincero e de boa fé. Se existem os casos em que a pessoa não recebe o auxílio no momento que quer, motivo tem. E muitas vezes é má fé, é leviandade. E porque 2 médiuns de cura passassem a socorrer doentes em sala próxima, enquanto Dona Ambrosina e os oradores cumpriam seus edificantes deveres, procuramos o serviço de passes magnéticos à cata de novos conhecimentos. Então eles vão se dirigir a uma salinha onde está se exercendo uma atividade de passe magnético, e nós vamos acompanhar no próximo capítulo como o trabalho mediúnico também age no passe, enquanto Ambrosina trabalha ali na psicografia e no auxílio a sofredores de outras formas. Encerramos assim o estudo de hoje, com as diversas lições aprendidas, para que possamos colher o principal de exercermos o mandato mediúnico de forma digna e sintonizada com os nossos mentores, sabendo que eles nos aconselham, que eles estão conosco, que eles buscam nos guiar pelo bom caminho, mas depende de nós a escolha de ouvi-los, a escolha de abandonar condutas infelizes do passado, tendências inferiores, e seguirmos os conselhos desses mestres, desses instrutores, desses professores do além, que nos amam muito e estão sempre dispostos a nos auxiliar, desde que sintonizemos com eles. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.